Pai, obrigado mais uma vez. Hoje é a sexta campanha de Ezequiel 37:4. Poder tua serva quer pegar a palavra do Senhor hoje, Pai. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, poder tua serva que vai deixar a palavra. E em nome de Jesus, Pai, eu tô voltando nesse lugar, Deus. Vai usando tua serva. Vai fazendo aquilo que eu não posso fazer na vida dela. Vai agindo, vai trabalhando, Pai. Essa noite da campanha do Senhor, eu que estou dando um controle no barco e no recinto, vai fazendo possível acontecer essa noite abençoada, essa noite de Pai, uma noite de resposta na vida de cada um. Vai, Pai, proteger a tua serva, que vai deixar a palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu não posso fazer, mas eu posso fazer aquilo que eu não posso fazer essa noite. Mas sim, eu proteger. Em nome de Jesus. Sou pequena, sou carente da tua oração. Graça e paz. Amém, irmã. Glória a Deus. Vai proteger Noé, que vai deixar a palavra. E eu quero, Senhor, no controle e no barco. E o Senhor está no controle. Amém. Essa noite, eu entrego na tua mão cada pedido de oração. Vai ser cura naquele tá precisando de uma cura. E vai fazer a tua vontade. Assim eu peço e agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, irmã. Glória a Deus. Paz do Senhor, amada. Amém. Glória a Deus. Pode ficar à vontade, tá bom? Amém. Primeiro, quero te agradecer pela oportunidade, né? Agradecer a Deus e a você por essa oportunidade, por esse convite. É para estar falando aí um pouco, né, da palavra do Senhor. E acredito que o Deus vai falar conosco essa noite, né? Que grandes coisas Deus tem para falar conosco. E que a gente fique ligado, né? Se desligue da terra e vamos nos ligar direto no trono de Deus, porque grandes coisas Deus vai falar conosco essa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Você me deu, né, na palavra e Deus falou tremendamente comigo, né? Em Ezequiel 37:4, que fala: Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano Senhor. A estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Glória a Deus. Irmãos, mais me chamou a atenção que no 3 fala, ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Irmãos, quando Deus faz essa pergunta para ele, Ezequiel sabia ao Deus que servia. Ezequiel tinha certeza que o Deus que ele servia não era um Deus limitado, porque limitado é o homem. Todos nós, ou nós estamos passando, ou já passamos por algum momento de um vale de ossos secos. Eu sempre costumo dizer que o vale de ossos secos você se vê num cemitério que só tem morte. Porque aonde tem osso seco é o cemitério. Então Deus levou ele, eu conjecturo aqui que Deus levou ele ao cemitério. E muitas das vezes nós estamos vivendo um cenário de morte, que a gente olha e diz, não tem mais jeito, é o fim. Quantos de nós estamos vivendo ou já vivenciamos um cenário de morte? Vários de nós. Eu acredito que todo mundo passa por esse processo. Mas quando o Senhor, no versículo 3, pergunta para ele se poderiam voltar a viver, Ezequiel sabia o Deus que ele servia. Porque quando Ezequiel profetiza, ele não profetiza só da boca para fora. Ele profetiza tendo a certeza que vai haver vida. Por quê? Porque Deus é soberano. Deus, ele cumpre promessas. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem. Mas o nosso problema, irmãos, muitas das vezes eu digo porque eu conto um pouco da minha história. Eu vivi um vale, vários vales da morte. Mas muitas das vezes nós estamos no vale da morte, mas a gente vai buscar no homem o milagre.
A gente até fala em Deus, mas a gente busca na boca de um homem, na boca de um profeta, na profecia, porque a gente acredita mais que o homem tenha poder de fazer do que em Deus. E era para, na verdade, quem a gente acreditar era em Deus. Então, irmãos, quando Deus leva Ezequiel, quando Deus leva eu e você a um vale, é para que a gente venha exercer a nossa fé. Para a gente venha ter a certeza que ele não é limitado. E para você viver as promessas de Deus, você tem que ter fé, você precisa profetizar tendo a certeza que você já está vivendo aquele cenário de vida. Ah, Leandra, mas você não sabe o cenário que eu estou vivendo. Eu não sei, mas o Deus que te levou a esse cenário, ele sabe o cenário que você está vivendo. Ele não levou você para esse cenário para morrer, mas que você, através desse cenário, venha ser transformado, lapidado. E que através desse cenário você venha conhecer verdadeiramente ao Deus que você serve. Porque hoje muitos crentes, irmãos, porque crente até o diabo é, mas muitos servos de Deus, nós profetizamos na vida das pessoas. E a gente acredita e confia que aquilo vai acontecer e aquilo acontece, porque Deus, ele é soberano. Mas quando chega a hora da gente profetizar no vale da gente, a gente quer limitar Deus. Desculpa, gente. A gente quer limitar Deus. Porque quantas vezes a gente profetiza, aí o cenário tá todo de cabeça para baixo. Você vai e profetiza, de repente o vento vem. Aí você diz, meu Deus, não vai dar certo, não vai ter jeito, é o fim. A mesma boca que profetiza que Deus vai fazer é a mesma boca que me amaldiçoa. É a mesma boca que diz que Deus não vai fazer. Ou você serve a um Deus, sangue de Jesus. Ou você serve a um Deus que não é limitado, ou você serve a um Deus de Baal, que ele sim é limitado. Porque quem não pode fazer é o diabo, porque ele só toca na minha e na sua vida até onde Deus permite. Muitas pessoas hoje, eles querem levantar a bandeira de Satanás. Por quê? Porque eles... eu tô nesse vento aqui porque o inimigo tocou. Não foi o inimigo, não foi o próprio Deus. Glorifique ao nome de Deus porque você tá nesse vento. Sabe por quê? Porque através desse vento, grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Através desse vento, você vai conhecer verdadeiramente ao Deus que você serve. Irmãos, quantos de nós passamos por processos dolorosos? Quantos de vocês e eu já passei por processos, mas hoje eu olho para trás e olho a minha jornada e agradeço a Deus, porque eu passei por depressão profunda, tentei suicídio, para a glória de Deus eu estou viva. Eu fiquei entubada, isso foi uma das vezes, e fui curada. Mas sabe quando é que a minha cura veio? Não foi quando eu buscava em profeta, não foi quando eu buscava em profecia, porque eu já tive essa época. Porque o desespero da gente é tanto, a ansiedade é tanta, a gente quer a cura, a gente quer o milagre, que ao invés da gente buscar somente naquele que pode fazer o grande milagre, a gente vai buscar no homem. E enquanto eu buscava no homem, eu me frustrava, eu adoecia mais. Quando eu fechei a porta do meu quarto, me ajoelhei e clamei somente a Deus. Deus fez, Deus me curou, Deus fez aquilo que era impossível aos olhos humanos. Porque até para medicina, se vocês não sabem, os médicos falam que depressão não tem cura. A medicina, ela vai te passar remédio a vida toda, porque eu tomei remédio, e a depressão não tem cura, porque aqueles remédios deixam você grogue. Você fica lesado. Mas cura, eles não te dão. E eu não fiz terapia para me ser curada, eu não tomei mais remédio, porque quando eu tentei um suicídio, quando eu saí daquela UTI, que eu fiquei entubada, eu falei para Deus que nunca mais eu colocava um remédio na minha boca. Mas dali eu não saí curada, eu ainda passei por alguns processos, mas eu buscava em Deus a minha cura. E quando eu realmente entreguei nas mãos de Deus, Ele fez. E quantos de nós estamos passando por processos em casamento? Eu também passei. Mas eu não desisti do meu casamento, Deus restaurou. Ah, irmã, mas o meu marido saiu de casa, o meu também saiu. Ah, irmã, meu marido tá com a mulher, o meu também arrumou. Mas eu não desisti, porque o Deus que juntou a mim e meu esposo, porque a união, irmãos, não é do homem, é porque Deus tem um propósito, e Deus tem um propósito na minha vida, do meu esposo. Eu não desisti da minha família. Seria mais fácil eu desistir? Seria. Mas se eu desistisse da minha família, eu estava limitando a Deus, eu estava ali naquele momento dizendo, Deus não pode transformar, Deus não pode mudar.
E eu não desisti. É fácil? Não é. Eu ainda estou nessa jornada, mas eu tenho visto grandes coisas Deus fazer. Mas sabe quando é que Deus começou a fazer? Quando eu comecei a profetizar dentro do meu lar, crendo que o Deus que eu sirvo, ele faz tudo e muito mais do que eu possa imaginar. Quando eu deixei de acreditar, de buscar em profecia, quantas profecias eu recebia? Seu marido vai estar em altar, você é pastora. Deus não tinha nenhuma dessas promessas na minha vida. E não tem. Porque eu sou a promessa que Deus tem na minha vida é pastora da minha casa. Eu sou pastora da minha casa. E quando eu comecei a ser verdadeiramente pastora da minha casa, não ser pastora para as pessoas de fora, mas pastorear a minha casa, cuidar do ministério que Deus me deu. Deus começou a fazer. Mas muitas mulheres, irmãs, porque a maioria das mulheres acontece com homem, mas hoje eu vejo que a maioria das mulheres elas estão se perdendo. Por quê? Porque estão passando por processo e a gente acaba buscando muito dentro da igreja, buscando muito no homem aquele milagre e acaba esquecendo de cuidar do casamento. Você quer restauração sem cuidar daquilo que Deus lhe deu? Como é que Deus vai restaurar se eu não cuido? Se eu estou tomando de conta das coisas de fora e esquecendo de cuidar de dentro do meu lar? Esquecendo de profetizar de dentro do meu lar? Eu passei um tempo da minha vida que eu profetizava para todo mundo. Eu via tudo acontecer na vida das pessoas e não via nada acontecer na minha vida. Até que um dia eu falei para Deus, eu falei, Senhor, cadê as promessas que o Senhor me fez? O Senhor disse que ia restaurar. Ele disse, eu vou restaurar no dia que você entender que a profecia, a profeta da sua vida é você, não é o homem de fora, não é a mulher de fora, não é uma pastora, não é uma missionária. A mesma unção que tem sobre ela tem sobre você. Então, quem vai profetizar vida nesse vale é você. E assim eu obedeci. Porque não adianta a gente orar, irmã. Não adianta a gente jejuar e não obedecer. Há um momento para todas as coisas. Em Eclesiastes fala que há um tempo para todas as coisas. E há um tempo. E a gente tem que esperar esse tempo. Mas a gente precisa esperar esse tempo de Deus profetizando, abrindo a boca e sendo bênção dentro do seu lar, cuidando daquilo que Deus colocou na sua mão, para que você cuide. E eu vejo muitas pessoas querendo cuidar daquilo que Deus não determinou para elas cuidarem. Aí sabe o que tem acontecido? Você vive uma vida atribulada. Ai, meu Deus, é só tribulação, tribulação. Não é. É porque quando a gente quer cuidar daquilo que Deus não determinou, se torna um fardo pesado. Agora, quando eu cuido do fardo que Deus determinou para que eu cuide, ele não é pesado. Porque o jugo de Deus não é pesado, ele é leve. Então, se você hoje está vivendo num cenário que está pesado para você, será que você não está pegando aquilo que é para Deus fazer, aquilo que Deus não determinou que você faça? Entrega nas mãos de Deus, profetiza. Ai, irmã, eu estou passando por um vale financeiro. Eu também passei. Eu perdi tudo, irmãos. Eu só não perdi a vida, porque a vida a gente só é retirada aqui da terra quando chega o tempo. E não é o tempo ainda. Mas Deus, ele tem restaurado tudo na minha vida. Tudo. E eu, graças a Deus, na minha caminhada, eu aprendi, irmã, que não é o inimigo, é o próprio Deus que permite, é o próprio Deus que toca para que a gente venha a ser transformado, para que a gente venha a ser moldado. Porque eu sou ainda um diamante bruto e Deus tem lapidado. Então, hoje eu olho e acredito que você também olhe para a sua caminhada e agradeça a Deus. Por quê? Porque a gente tem que ser grato. Ah, irmã, mas eu vou agradecer pelas lutas. Agradeça pelas lutas. Porque se não fosse essas lutas, nem viva você estava. Se não fosse por essas lutas, você estava onde? No fundo do poço. Porque um dia eu estive no fundo do poço e ninguém me deu a mão. Mas o Deus que eu sirvo, ele foi lá, com a sua mão forte, me arrancou das mãos de Satanás. Porque a gente precisa ter escolhas, posicionamento. E eu me posicionei naquele momento. Por quê? Porque eu clamei ao Senhor. E quando a gente clama ao Senhor, ele nos tira do vale. Mas para a gente viver as promessas de Deus, a gente precisa obedecer. Sem obediência, irmãos, ninguém vive restauração, ninguém vive mudança.
Não adianta você orar, 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 jejuar, viver dentro da igreja. Porque um dia eu também vivi dentro da igreja, me tornei uma mulher religiosa. Desculpa, gente, eu tô com problema com a garganta inflamada. Eu me tornei uma mulher muito religiosa e nada mudava na minha vida. Era só luta, luta, até eu chegar a ficar enferma. Mas aí um dia, na madrugada, Deus falou: sabe por que que você está enferma? Porque você está querendo fazer aquilo que só eu posso fazer. Só eu posso dar vida no cemitério. Só eu posso dar vida nesse cemitério que você vive, nesse vale da morte. No dia que você profetizar crendo verdadeiramente que eu sou Deus, que tudo posso, eu vou mudar a sua história. Irmãos, ali naquele dia eu entreguei para o Senhor. Naquele dia eu entreguei, sabe por quê? Porque aquela ansiedade estava me adoecendo. E eu estava tentando ajudar a Deus. E enquanto a gente tenta ajudar a Deus, só piora a situação. Quanto mais eu tentava ajudar a Deus, mais Deus me colocava no deserto. Mais Deus me colocava no vale da morte. Mas Deus estava ali querendo abrir meus olhos e dizer: até quando você vai colocar a mão aonde eu já mandei você tirar? Até quando você vai tentar fazer aquilo que só eu posso fazer, porque eu não divido a minha glória com ninguém? Eu deixo o cenário ser de morte para me revelar ao homem, para verdadeiramente o homem saber que eu sou Deus e não há ninguém mais poderoso do que eu, nem no céu e nem na terra. Então hoje eu te pergunto, qual Deus que você tem servido? Ao Deus da palavra verdadeiramente? Ou a um Deus que você fala da boca para fora, que conhece, mas no fundo, você não acredita que ele possa fazer? E ele pode até fazer. Ele faz, sim, até mesmo sem você crer. Mas hoje eu te falo, ele quer que você creia verdadeiramente para que ele faça. Ele quer que você obedeça verdadeiramente ele. Que você vigie no que você fala. Que você vigie no que você tem feito. E que tire a mão daquilo que ele já mandou. Irmãos, tem coisas na vida da gente que não muda porque a gente fala demais. E não é no muito falar. Eu lembro que teve uma época que eu pegava era a Bíblia. Aí eu digo, vai, porque Deus mudou a minha história, Deus vai entrar na cabeça. Aí eu pegava e dizia, fulano, mas Deus não aceita isso. E pegava na palavra. Irmãos, a pessoa não conseguia ver Deus na minha vida, porque eu queria obrigar, eu queria fazer aquilo que só o Espírito Santo de Deus faz, que é convencer o homem. Mas eu queria ver tanto o meu cenário de morte mudado, que eu queria convencer ao homem com a força do meu falar, com a força do meu braço. E cada vez que eu tentava, mais tribulação dentro do meu lar eu trazia. Era um lar sem paz, só de discussão, de confusão. E eu ia acabar perdendo aquilo que era a promessa de Deus, que é o meu casamento, se eu não tivesse aberto os olhos a tempo. Porque Deus falou para mim assim: você me pediu e eu trouxe de volta. E o que você está fazendo com aquilo que eu entreguei nas suas mãos? Você está cuidando? Aí eu dizia, Deus, mas não, ele não quer ir para a igreja. Deus disse, não queira fazer aquilo que só eu posso fazer. Você quer fazer o serviço do Espírito Santo e não é seu. Então, irmãos, quando a gente entrega nas mãos do Senhor, quando a gente crê, Deus faz. Eu tenho visto, irmã, e eu tenho saído de lives assim, e aconselho vocês a não entrarem. Irmãos, cuidado com profecias. Cuidado, é muita profecia que não vem de Deus. É muito Pix. É um tal de live do Pix. Irmãos, um dia eu passei por processo de financeiro também. Mas Deus mandava entregar a cesta básica. Porque Deus sabe o meu endereço. Um dia uma mulher me ligou e ela disse assim, ela é uma bispa, se eu não me engano. Ela disse assim, irmã, Deus tocou em mim para que eu desse 2 cestas básicas para você. E ela disse que tinham ganhado 30 cestas, mas 2 cestas básicas, elas eram diferentes, elas eram completas. Ela disse que até, eu lembro que até doce de goiabada veio. Tudo, biscoito Mabel, tudo de marca. Só que ela disse que ficou com vergonha de me perguntar, porque ela disse que olhava para mim e ao meu semblante parecia que eu não precisava de nada. Eu andava sempre muito bem arrumada. Eu disse, mas eu preciso, Deus sabe de todas as coisas. Ela disse, pois venha buscar. Meu esposo foi buscar.
Ela disse, eu vou mandar duas, que essas duas são diferentes das outras. E Deus mandou entregar para você essas duas. Eu não liguei para ela pedindo. O meu semblante não era um semblante que mostrava que eu estava precisando, mas o Deus que eu sirvo sabia. Então eu não preciso mendigar, porque o meu Deus é o dono do ouro e da prata. Eu não preciso pedir, porque Ele sabe aonde eu moro, Ele sabe o que eu passo, Ele sabe o que você passa. Como é que as pessoas hoje vivem? É pix para irmãos. Quem é mendigo é o inimigo, que é um perdedor. Mas Deus, Ele tudo pode. Se você confiar, aqueles que vivem pedindo pix, que falam, não é para isso, para aquilo, eles não confiam em Deus. Eles confiam no falar deles, na força do braço, da boca, do pedir. Mas em Deus eles nunca confiaram. Porque quando a gente confia em Deus, pode esperar, irmãos, que Deus traz a providência. Porque Deus fez na minha vida. E Deus tem restaurado tudo aquilo que eu perdi um dia, que Ele permitiu eu perder, para me dar valor, para me ser transformada, porque eu era uma pessoa difícil. Eu era uma pessoa que eu não queria servir a Deus verdadeiramente. Eu buscava a Deus no momento da agonia, mas daqui a pouco eu estava no mundo de novo. Então Deus sabia que era necessário que eu perdesse tudo, para que verdadeiramente eu viesse ter um encontro com Ele. E eu tive esse encontro. Foi difícil? Foi. Porque eu tive que passar por depressão, perder o casamento. Financeiramente eu perdi tudo, fiquei só com a vida, fui morar de favor. Passei por um processo muito dolorido. Fiquei enferma. Minha família acabou... o meu filho mais velho hoje está morando com a minha mãe, mas tudo com permissão de Deus. Mas foi difícil, por quê? Porque os primeiros anos, eu passei 3 anos sem ver ele. Uma família que morava junto, de repente, se espalhou. Meu marido sai de casa, filho que vai morar ali. A minha vida virou de cabeça para baixo. Eu dormi no palácio e acordei no cemitério. Porque ali era um cenário de morte totalmente. Mas Deus restaurou tudo, irmãos. E tem feito muito mais do que eu podia imaginar. E quantos abriam a boca e diziam, irmã, desiste. Irmã, Deus tem um marido de honra para você, Deus tem um pastor, Deus tem isso. Deus não tinha nada, Deus tinha o meu marido. É por isso que muitas pessoas têm saído do caminho do Senhor. Porque não confia que Deus possa mudar o seu cenário e preferem acreditar em profecias que não vêm da parte de Deus e acabam se enfiando mais e mais dentro do buraco, dentro do vale da sombra da morte. Por quê? Porque sai da direção de Deus. E eu quero dizer para você que quando a gente é levado para o vale pelas mãos de Deus, a gente volta a viver. Agora, quando a gente vai com nossos pés para o vale, irmãos, quando a gente vai para o vale pela boca do homem, acreditando em profecias sem confirmação de Deus, porque tudo aquilo que vem da parte de Deus, Deus confirma. Aí, irmãos, realmente é um vale da morte. Agora, quando é Deus, quando a gente anda nos caminhos do Senhor, que é Deus que nos guia até esse vale, pode ter a certeza que no momento certo vai voltar a ter vida. E vida com abundância, assim como a palavra de Deus fala. Então, que vocês venham entender que a maior profecia vem de vocês e que através da boca de vocês, profetizando vida nesse vale, Deus vai dar vida e vida com abundância. E vocês vão voltar aqui no Instagram da irmã para falar, da irmã Luziara, o que Deus fez na vida de vocês. Busquem verdadeiramente na palavra. Fechem a porta do quarto de vocês, clamem ao Senhor. Parem de falar os problemas de vocês para as pessoas, porque elas não podem resolver. Quanto mais a gente fala para as pessoas, buscando nas pessoas o milagre, mais longe o milagre fica da gente. Mas quando a gente para de falar para as pessoas, fecha a porta do quarto e busca somente naquele que pode fazer. Irmãos, ele faz com tanta pressa que vocês não têm noção. É algo assim que na minha vida Deus tem feito do dia para a noite. Do dia para a noite eu acordei e me vi curada. Do dia para a noite algo que eu nunca tinha feito era sorrir. E de repente eu me vi sorrindo, eu digo, Senhor, o Senhor existe. Meu Deus, como é que aconteceu isso? Então, quando você confia, tudo muda. Então, hoje eu passo por tribulação, mas eu não fico mais ansiosa, eu não perco a paz, irmãos.
O ambiente do meu lar mudou. Aquela casa que era só confusão, tribulação, mesmo eu sendo uma serva de Deus. Mas era uma tribulação que tinha hora que eu falava, e Deus disse assim: como eu vou mudar o cenário? Se você ora tanto, mas não vigia. Se você quer fazer aquilo que é para me fazer. Enquanto você não entender, minha filha, e entregar nas minhas mãos, você vai viver esse cenário de morte. Quando eu obedeci, meu cenário mudou, no de repente. Amém? Quero te agradecer, irmã Luziara, pelo convite. Que Deus continue te usando mais e mais. Eu admiro muito você, não te conheço, mas ver você falando de Deus, do amor de Deus, é algo assim surreal, é muito lindo. Por isso que eu sempre falo, irmãos, a irmã Luziara, mesmo com as limitações dela, porque todos nós somos seres humanos, temos nossas limitações, eu tenho as minhas, mas ela não desiste do chamado, ela não desiste de fazer aquilo que Deus ordenou que ela faça. Então, assim, você é um exemplo de mulher guerreira, sabe? Às vezes a gente pensa em desistir, e eu vejo você com tanta força, sabe? Com algo assim que vem mesmo assim do profundo da parte de Deus na sua vida, e você não desiste. Então, que Deus te dê mais e mais capacitação, que Deus te capacite cada vez mais, e que mais vidas você venha a ganhar através do seu louvor, através da palavra de Deus, tanto que Deus te usa. E é isso que eu desejo para você, e que você continue com essas lives, irmãos, e que vocês venham, né, ajudar a irmã com essas lives, porque eu vejo ela fazendo muitas lives, e é uma mulher que verdadeiramente prega aquilo que Deus manda. E eu fico triste, irmãos, porque quando a gente entra em lives, irmã Luziara, de tanta profecia, você vê uma multidão de gente. E aquela multidão está morrendo. Estão virando tudo ossos secos. Por quê? Porque estão vivendo de profecia. E profecia mata, irmãos. Sabe por que que a profecia mata? Porque você não vive buscando a Deus, você está buscando aquele milagre que Ele vai fazer. E quantas profecias não vêm da parte dele? Quantas pessoas têm morrido? Porque não vê a profecia se cumprir e quer condenar Deus. Ah, o Senhor não faz. Se Deus não te prometeu, por que que Ele vai fazer? É você que está entrando em lugares errados, colocando seus pés em lugares errados e acreditando naquilo que Deus não mandou te entregar. Então, irmãos, vamos entrar em lives que Deus está presente, que Deus se faz presente. Parem de ser enganados por falsos profetas, porque na Bíblia fala que no fim dos tempos, muitos falsos profetas iriam aparecer. E as pessoas com ansiedade, com o medo do cenário que estão vivendo, estão deixando se enganar e estão morrendo espiritualmente. Então, que vocês venham vigiar as lives que vocês assistem, que vocês venham vigiar as igrejas que vocês também pisam a planta dos pés, porque nem tudo, irmãos, que aparenta ali é templo de Deus, que fala de Deus, Deus se faz presente. Tem muitos lugares que Deus não se faz, não fica nem na porta, que de lá ele já saiu há muito tempo. Então vamos vigiar com muita pressa. Amém? Amém, irmã. Agora eu quero agradecer a você que deixou a palavra. Eu ia louvar, mas não vai dar para louvar, porque eu estou tossindo muito, mas eu estou aqui, abri essa live. Eu quero agradecer, porque hoje é a sexta campanha. Ainda falta só mais uma para acabar, graças a Deus. Glória a Deus, estou aqui. E não, mas hoje não vai dar para louvar, não, gente. E hoje eu estou tossindo muito, 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 muito. Mas eu quero agradecer a irmã que trouxe a palavra de Ezequiel 37 e o 4. E números, hoje é a sexta campanha. Na outra segunda é a 7. E para a glória de Deus, vamos orar agradecendo por tudo. Senhor Deus, Pai, obrigado mais uma vez. Essa campanha de Ezequiel 37 e o 4. Oh Deus, vai, Senhor, protegendo tua serva que tu trouxe a palavra. Cada um está aqui, Senhor. Nós só escutamos a tua palavra. Eu escutei, eu recebi. Em nome de Jesus, Pai. Protege cada um, Senhor, está aqui recebendo essa palavra. Em nome de Jesus, vai dando cura. Vai dando cura a quem está doente. Tu é médico de cura, Senhor.
Vai ser eu fazer o impossível acontecer nesse lugar, Pai. Obrigado mais uma vez. E eu agradeço, Paizinho querido, mais uma vez essa campanha na tua presença. Faça a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Essa live vai estar lá no meu canal do YouTube também. Amém. Glória a Deus. Meu canal do YouTube é a Levita Luzia Silva. Em nome de Jesus, fica na paz. Com Jesus no Amém. Fica na braço, tudo paz. Deus te paz. abençoe. Amém.